Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de promover melhores condições de saúde para crianças e adolescentes do Brasil, especialmente aqueles localizados nos bolsões de pobreza, nos chamados rincões do país, onde infelizmente ainda há muita desigualdade. Para falar conosco sobre este tema, nós recebemos a doutora Joyce Capelli, presidente da INMED do Brasil, vice-presidente da INMED Internacional, que compartilha conosco a experiência dessa entidade. No bloco anterior, você já pôde conhecer um pouco do panorama dessas comunidades, quais são as principais dificuldades, os desafios que elas enfrentam, e nesse bloco a gente fala sobre soluções. Mas primeiro eu queria que a senhora destacasse, a senhora pontuou que a INMED já está há 20 anos no nosso país, como que tem sido essa atuação da INMED, onde ela surge e como ela vem realizar esse trabalho aqui no Brasil, quais são as características aqui do nosso país nesse contexto internacional, no que diz respeito à saúde da criança e do jovem. Certo. Então, a INMED ela iniciou há 26 anos atrás nos Estados Unidos e depois ela foi para outros países da América Latina, México, Jamaica, Brasil, Peru e na África também. Ela já desenvolveu programas pontuais na Ásia também, na Índia, mas atualmente os escritórios da organização são Estados Unidos, Jamaica, Peru, África e Brasil. Sendo que no Brasil é onde tem o maior número de programas pela extensão, né, do país, que realmente é um país bastante grande, Né? continental e com necessidades, né? Bom, falando um pouco sobre essas realidades onde a INMED está inserida aqui no nosso país, dentro desse quadro que você trouxe para a gente, das dificuldades ainda no campo do saneamento, das crianças chegarem na idade escolar apresentando verminoses, doenças que comprometem o seu desenvolvimento, quais são as soluções? A educação certamente é um caminho, que a senhora já ressaltava, né? Como que vocês no dia a dia constroem essas alternativas para essas comunidades que estão em regiões muitas vezes empobrecidas? Perfeito. Então, uma forma que a gente consegue congregar um número grande de crianças é através das escolas. Então, a gente sempre faz uma parceria com a Secretaria de Saúde, de Educação e de Saúde do município para trabalhar com as escolas. E faz, então, através de uma capacitação para os professores da rede pública, uma capacitação para as merendeiras das escolas, porque com os professores e com elas a gente vai trabalhar desde a parte de higiene, né, da criança, higiene de alimentos e também montagem de hortas nas escolas, onde todo o produto que é colhido é utilizado na merenda escolar. Então isso tem uma parte também de orientação para as merendeiras de receitas que elas possam estar utilizando o produto das hortas. E hortas bem grandes que a gente tem, que inclusive são o suficiente para alimentar essas crianças, o excedente vai para as famílias, o excedente vai para hospitais, o excedente vai para outras escolas que não fazem parte do programa. E também serve para que as famílias tenham uma geração de renda, porque a gente trabalha muito na orientação de hortas escolares e hortas comunitárias também. Bom, e dentro do desenvolvimento de uma atividade como essa, num município, por exemplo, afastado de um grande centro, qual tipo de desafio, de dificuldade que vocês enfrentam para conseguir fazer com que todos esses atores aí estejam engajados nessas melhorias comunitárias? Olha, é um desafio mesmo, né? Porque você tem que realmente sentar. Eu acho que esse papel de articulação que a organização faz é extremamente importante. Um governo, muitas vezes ele até tem as suas secretarias trabalhando, mas elas não necessariamente trabalham em conjunto. E a gente observa que só o fato de chegar dentro de um município e articular a ação, por exemplo, da Secretaria de Saúde com a educação e nesse diagnóstico, vou dar um exemplo, né? A gente faz o diagnóstico das crianças, muitas hoje em dia, a gente está vendo o crescimento muito grande de crianças ainda desnutridas, mas com sobrepeso e obesas, né? Então você tem uma criança que está com sobrepeso e anêmica porque está comendo incorretamente. Então, assim, o diagnóstico é muito importante, educacional, fazer toda a parte educacional para mudança de hábito dessa criança, mas a parceria com a saúde no sentido de tratar essa criança
em longo prazo. A gente até faz, a organização faz o tratamento imediato das crianças com anemia, com verminose, mas a importância de que essa criança seja acompanhada, né, pela equipe de saúde da família, do município, pelos agentes comunitários de saúde. Então, essa articulação é muito importante. Mas é um grande desafio. E é um grande desafio que eu vejo não só nos pequenos municípios, mas nos grandes também. Né, eu acho que o país, ele como um todo, tem um problema grave de falta de planejamento em todos os níveis. A gente vê muito isso, né? Eu acho que tudo isso que o Brasil cresceu muito nesses últimos anos, o PIB cresceu muito, mas ainda existe um problema grave de falta de planejamento governamental em todas as áreas. Então, eu acho que a gente trabalhar junto... Um problema de longa data, inclusive. Exatamente. Esse planejamento para que realmente tenham as ações programáticas aconteçam e saiba-se aonde queremos chegar, né? E não se perder em disputas políticas, partidárias. A gente tem que pensar acima disso, né? Ver políticas públicas de longo prazo, com pessoas técnicas que entendam que isso está acima realmente de pequenas disputas. E eu acho que esse para mim, é um grande desafio, é hora de se pensar acima disso, né? Principalmente quem está numa atuação pública. Quem está numa atuação pública tem que pensar sempre no melhor. E a sociedade também tem que cada vez mais também ter essa responsabilidade, né? Na escolha dos seus representantes, no acompanhamento e na participação nos espaços que existem, democráticos, para que a gente consiga fazer com que planos e programas de fato atinjam seus objetivos e todos os brasileiros possam viver com dignidade. Quem está acompanhando o programa, quer ter outras informações a respeito desse tema, como pode fazer, quais são os canais aí para que eles possam ter recomendações, inclusive, orientações sobre esses temas que tratamos aqui hoje? Então, a IMED Brasil, né, ela tem atuação nacional. Nós temos um site onde podem ser acessadas informações sobre a organização, que é www.inmed.org.br. E ali tem todos os dados da organização, telefone de contato e tudo. Bom, nós gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela senhora estar aqui conosco hoje, compartilhando a experiência da IMED Brasil, da IMED Internacional. Recebemos aqui um material que conta um pouco da história da IMED, esse material que vai para a Biblioteca da Legião da Boa Vontade também, e gostaríamos de presenteá-la também com uma mensagem da Legião da Boa Vontade. É a revista Boa Vontade Mulher, uma publicação especial da Legião da Boa Vontade, dirigida aos países que fazem parte da ONU, onde a instituição participa ativamente desde 94. A LBV tem já 63 anos de história, atua também em diversos países na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. E há uma reflexão do diretor-presidente desta casa, o jornalista Paiva Neto, que eu gosto muito e queria trazer para fechar o nosso programa de hoje, justamente sobre a democracia, quando ele chama atenção para o fato de que a democracia é o regime da responsabilidade de todos nós. E com essa mensagem nós presenteamos você com essa publicação. Obrigada. Doutora Joyce, seja sempre muito bem-vinda ao programa Sociedade Solidária e à LDV. Muito obrigada. A nossa edição de hoje fica por aqui. Hoje recebemos a presidente da IMED Brasil e vice-presidente da IMED Internacional, Joyce Capelli. Esse tema, a saúde das crianças e jovens brasileiros, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.